Oi, gente, tudo bem? Então, estamos de volta. Quem sabe qual o tema de hoje? Alguém dá um palpite? Bom, o tema de hoje é a crise de 1929. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra prestigiados e enriquecidos. Prestigiados porque ajudaram a vencer a Grande Guerra e enriquecidos porque o tempo inteiro eles forneciam armas e alimentos a vários países europeus. Então, nos anos de 1920, os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo. Era uma época de prosperidade e otimismo, o chamado American Way of Life. Então, estava sendo vivenciado o auge do liberalismo econômico, ou seja, quando o Estado não interfere na economia. Nesse clima de prosperidade, muitas pessoas passaram a investir na Bolsa de Valores de Nova York. Então, as pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e depois as vendiam com grande lucro. Atraídos, então, por esse lucro fácil, muitos empresários aumentavam o preço das ações de suas indústrias artificialmente na Bolsa de Valores e aí gerava uma grande especulação. Com altas constantes, os preços das ações já não passam a corresponder à real situação das empresas. Então, em outubro de 1929, muitos empresários colocam suas ações à venda. Mais de 12 milhões de ações são colocadas à venda na Bolsa de Valores de Nova York. Só que não existem compradores, né? Não existem compradores. Diante de tudo isso, os preços das ações começam a despencar. À medida que vai despencando, vai gerando uma situação caótica tal, onde ocorre aí o crash, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É quando inicia a Grande Depressão. A Grande Depressão, ela não atinge só a economia americana, ela acaba atingindo economias de vários países, inclusive a do Brasil. Com a quebra da Bolsa de Valores, milhares de indústrias faliram, outras tantas diminuíram suas produções, demitiram muitos trabalhadores, foi uma grande explosão de desemprego nas cidades e no campus os agricultores também sentiram esse impacto, porque tiveram que se desfazer de suas terras, muitos mesmo, tiveram que abrir mão de suas terras, perderam suas terras porque não tinham como pagar os empréstimos, suas dívidas junto aos bancos. Inclusive, vários bancos também foram extremamente prejudicados, vários bancos também sofreram as consequências da crise de 1929. E quais as principais razões para a Grande Depressão? Bom, uma delas era a concentração de riquezas nas mãos de poucos. Para vocês terem ideia, em 1929, apenas 13% da população possuía 90% da riqueza nacional. Então, fazendo aí um paralelo, grande parte dos trabalhadores, um grande número de trabalhadores na época, recebiam insuficiente para eles se manterem minimamente, para eles conseguirem sobreviver. Então, a gente vê aí uma grande discrepância, né? Bom, além disso, nós temos uma crise agrícola. Por quê? A prosperidade, que faz referência à década de 1920, estava relacionada sempre com a indústria. Então, lá no campo, os agricultores estavam em dificuldades há muito tempo. Com a eletrificação e a mecanização ocorridas no campo, produzia-se muito acima da capacidade de consumo. Os agricultores, então, acabavam tendo que baixar os seus preços, os preços dos produtos agrícolas, e eles, assim, não tinham os lucros que tinham sido planejados, né? Os lucros planejados não ocorriam. Os agricultores, então, iam pedir dinheiro emprestado aos bancos. Não podendo pagar suas dívidas, né? Chegava a época de pagar suas dívidas, eles não conseguiam quitar os seus compromissos e acabavam perdendo suas terras, já que tinham dado suas terras como garantia do pagamento de seus empréstimos. Mais um fator importante é justamente a concorrência que o mercado europeu passou a fazer aos americanos. A gente sabe que com o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou devastada. Então, a Europa
precisou se restabelecer, precisou se reerguer, encontrar um equilíbrio. E foi isso que aconteceu a partir de 1924. Então, a partir de 1924, os países europeus passaram a produzir o que antes eles importavam dos Estados Unidos. Além de parar com as importações, passaram a fazer concorrência com os Estados Unidos no mercado mundial. Então, esse também foi um fator importante. Então, resumindo, a concentração de riqueza, os baixos salários, a crise agrícola, a concorrência europeia, tudo isso fez com que mais produtos fossem produzidos e menos pessoas tivessem para consumir esses produtos, né? Eu tenho uma grande produção para um mercado consumidor cada vez menor, ocorrendo aí uma crise de superprodução. Daí faz a gente lembrar de quem? De Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, né? Ele era totalmente contra a intervenção do Estado na economia. Adam Smith e François Quesnay, inclusive, eles eram a favor da livre concorrência dos países, dos indivíduos, dos mercados, a não interferência do Estado na economia. Eles acreditavam que a economia era regida por leis próprias, inclusive uma lei muito importante seria a lei da oferta e da procura. E a gente percebe aí que essa economia ela não está conseguindo manter o equilíbrio, porque do contrário não existiria uma crise de superprodução, não existiria uma grande depressão, não existiria a crise de 1929, que afetou em demasia os Estados Unidos e que afetou também outros países, como eu já falei. Quais as medidas tomadas pelo governo americano para tentar sanar essa crise? Bom, uma figura determinante vai ser o presidente eleito em 1932, Franklin Roosevelt. Ele vai assumir as ações para justamente tirar os Estados Unidos dessa crise. O que é que ele faz? Bom, Franklin Roosevelt ele é influenciado pelo keynesianismo. O keynesianismo acaba se tornando uma alternativa ao liberalismo, o liberalismo econômico que está em crise. E a gente percebe isso porque o mercado, o comércio, ele entra em colapso, ele entra em desequilíbrio total, gerando essa crise de superprodução e gerando desemprego e gerando fome. Então, o Franklin Roosevelt, ele segue as ideias do keynesianismo. O keynesianismo entende que o Estado pode sim interferir na economia, tá? Principalmente se for para sanar aí as necessidades básicas da população. Só que é uma interferência que não pede a estatização, certo? Ela não pede a estatização das indústrias, é uma interferência na economia para que a população volte a consumir, para que a população volte aos seus postos de emprego, principalmente, né? E aí o mercado começa a se recuperar através de determinadas atitudes, por exemplo, crédito para as empresas, programas assistencialistas, propaganda anticomunista. Mas por que propaganda anticomunista? O que é que tem a ver, né, professora, nesse contexto? Bom, a gente percebeu que existe uma crise no capitalismo, né? A gente percebe que existe uma crise. Então, se existe uma crise no capitalismo, o que é que a gente pode fazer para tentar solucionar isso? Quais seriam as outras opções, né? Então, para afastar qualquer tentativa de uma nova ideologia política surgir, como o socialismo, como o comunismo, então o governo se preocupa com a propaganda, sim, anticomunista. Inclusive, é nesse período que começa a surgir aquelas conversas de que os comunistas comem criancinhas, né? Os comunistas sequestram crianças e enfim, esse tipo de coisa. Se estabelece o New Deal, que é um novo acordo com as indústrias para tentar salvar a economia. O governo também investe muito em obras públicas, porque aí gera empregabilidade. O governo também se preocupa com a questão dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, se estabelece um teto para o salário mínimo, que até então os trabalhadores não tinham direitos fundamentais. A gente vê aí uma preocupação do presidente com a garantia do modo de vida da população, principalmente para evitar críticas ao sistema capitalista.
o capitalismo que vai tentando aí encontrar maneiras de se manter. O capitalismo, ele acaba se ajustando, né, às novas demandas, mesmo durante uma crise, mesmo superando uma crise. O capitalismo acaba por se ajustar às novas demandas do mercado, da população. Falando um pouquinho de Brasil, como que a crise de 1929, a Grande Depressão, ela atinge o nosso país? Bom, na época, os Estados Unidos eram o grande comprador de café aqui do país. Então, os Estados Unidos suspenderam praticamente as exportações de vários produtos aqui do Brasil, como, por exemplo, café, cobre, estanho, açúcar. Daí, como os Estados Unidos eram o nosso principal comprador, se a gente não tem o nosso principal comprador, que garante aí cerca de 60% das nossas vendas, claro que o preço dos produtos vai começar a cair. O que arruinou muitos cafeicultores, gerando desemprego e carestia de muitos produtos no mercado brasileiro. A superação da crise de 1929 vai acontecer com o advento, digam aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, vocês acreditam? Isso mesmo. Os Estados Unidos novamente vai financiar principalmente a indústria bélica para os países europeus, o que vai gerar muitos lucros para o seu país, e aí eles vão conseguir superar definitivamente a Grande Depressão. Espero que vocês tenham entendido o contexto, os antecedentes da crise de 1929, as razões, os desdobramentos, o que ocorreu aqui no Brasil e como que o país finalmente conseguiu superar aquela crise que foi tão profunda com o advento da Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês tiverem algum comentário, podem deixar aqui, né, aqui embaixo. Se inscrevam no canal, é importante. Dê aí um joinha para essa professora que está aqui se esforçando para trazer para vocês um pouco de interação durante esse período, né, de aulas remotas. E aí, até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!